A polícia de Marília continua investigando a morte do médico psiquiatra Fernando Aranha, de 47 anos de idade. Ele morreu atropelado no início da noite do último domingo, na rodovia do Contorno, proximidades da FAMEMA, Hospital de Clínicas, exatamente onde ele se formou médico na turma que encerrou exatamente o trabalho de estudo da medicina, de 6 anos, em 1997. O currículo dele realmente invejável. Depois, a especialidade como psiquiatra, foi também coordenador do setor de psiquiatria da própria FAMEMA, Hospital de Clínicas, um currículo realmente invejável. A polícia continua investigando. Principal suspeita continua sendo o suicídio, uma depressão e um suicídio. Mas todas as possibilidades estão sendo apuradas pela DIG, a Delegacia de Investigações Gerais. Bem, com isso subiu para 23 o total de suicídios em Marília neste ano. Marília é a cidade do interior paulista com a maior incidência de suicídios. Agora, depressão e suas consequências, um problema nacional e mundial, cada vez mais preocupante. Você confere a matéria. É visível o sofrimento da estudante de administração Júlia Malfatti, 18 anos, quando relembra a depressão que enfrentou. Não tinha vontade nem de comer, de levantar, nem nada. Eu tinha crise de ansiedade, crise de pânico, já me deu várias crises na rua. Situação semelhante viveu o estudante de jornalismo Lucas Alsarre, aos 15 e aos 20 anos. Os sintomas foram bem gradativos, foram chegando aos poucos, mas sempre com a prevalência de uma tristeza profunda e uma falta de expectativa. A psiquiatra da infância e adolescência, Ana Cláudia Melcop, do Hospital das Clínicas da USP, esclarece que a alteração de humor caracteriza a depressão. Pode ser tanto humor depressivo como humor irritadiço. Um isolamento social, né, uma diminuição de prazer nas atividades que essa criança ou adolescente, né, fazia, uma queda no rendimento acadêmico escolar, né. Levantamento do SUS do Ministério da Saúde indica que houve um aumento de 115% nos registros de procedimentos relacionados à depressão entre 2015 e 2018, considerando atendimentos ambulatoriais e internações de jovens entre 15 e 29 anos. A psiquiatra afirma que o crescimento dos pedidos de ajuda também se reflete nos números. Entre as causas, ela aponta as agendas lotadas com pouco espaço para o lazer, pais ou responsáveis ausentes, cobranças internas e externas e o uso inadequado da internet, com privação de sono. Essa sensação de gratificação imediata, uma sensação de falsas necessidades, ver que está todo mundo feliz, né? Está todo mundo bem e ela não necessariamente bem. Com medicação e terapia, Júlia e Lucas conseguiram melhorar. Eu não seria a mesma coisa também sem grandes amigos que me acompanharam nessa jornada complicada. E também não seria a mesma coisa sem a presença dos meus pais, da minha família. Procure ajuda, por mais que seja difícil, você pode virar uma pessoa melhor do que você era antes. E realmente acredite em você mesmo, que você consegue. Ao menor sintoma, a família tem que se unir com a pessoa e buscar a ajuda técnica antes que seja tarde demais. Esse é o comentário básico de especialistas. Estamos no mês de novembro, alerta com relação ao diabetes, uma doença silenciosa grave que tem afetado cada vez mais as pessoas. É preciso uma mudança no ritmo de vida. Toda terça-feira, o nosso convidado, o médico geriatra, Dr. Rigolin, no Momento Saúde, aqui no 4. Dr. Rigolin, boa noite. Boa noite, Zé Henrique. Diabetes, tecnicamente o que é a doença e o alerta à população, inclusive na terceira idade. O senhor comenta. Sim, a principal preocupação é com o chamado diabetes tipo 2, que é o diabetes que acomete o adulto ou a população idosa. Então, a proporção de pessoas atingidas é muito grande.
E o que fica mais claro hoje, mais interessante, trazer a população para essa preocupação, para essa reflexão, o quanto é interessante investir nos cuidados de prevenção das complicações do diabetes. E já diferente do passado, Zé Henrique, que o diabetes era tratado, inclusive a palavra usada para cuidar do diabetes era uma palavra de cunho muito inquisitivo, que era chamado regime. Essa palavra a gente nem usa mais, né? Regime em relação à dieta, a gente usa chamada dieta saudável. Então é possível sim o diabético cuidar bem do seu, o paciente diabético cuidar bem do seu diabetes com uma boa dieta, com uma dieta saudável, uma boa orientação dietética. É possível sim o paciente diabético desfrutar de todos os prazeres da alimentação saudável. Há grandes alternativas para o diabético fazer uma boa dieta sem pôr em risco a sua saúde. Então existe e é seguro os chamados doces para o diabetes, o suco para o diabético, o alimento para o diabético. Com esses recursos que a dieta saudável para o diabetes, é possível ele cuidar do seu diabetes sem sofrer esse chamado que chamava no passado o regime. Então é possível sim. E ainda mais que é possível hoje, tem bastante recurso para você postergar as complicações do diabetes através de exames econômicos, exames de sangue, através dos destros, do controle do destro capilar. Você consegue fazer um bom controle do seu diabetes com esse aparelhinho. O custo do aparelho ficou mais acessível, o que implica, às vezes, você também pode usar o serviço de saúde, as unidades básicas, para fazer um bom controle através do exame do teste capilar. E além do mais, Zé Henrique, hoje, já mais ou menos nos últimos 10 anos, você consegue fazer um exame chamado hemoglobina glicada, que você consegue saber o controle do seu diabetes nos últimos 30 dias. Isso permite você fazer um controle, a prevenção das complicações do diabetes, do tipo complicações vasculares, complicações oculares, a retina, as chamadas retinopatias diabéticas, as complicações do diabetes que afetam outros órgãos do diabetes. Então é possível através desse exame chamado hemoglobina glicada, além da glicemia de jejum e a glicemia pós-prandial. Então as alternativas é bem mais motivadora hoje o paciente fazer um bom controle do diabetes. O que acontece, às vezes, o paciente diabético, o grande sofrimento do paciente diabético, às vezes é com o impacto do diagnóstico, no início do diagnóstico. Se ele conseguir, esse paciente que onde foi feito o diagnóstico, se ele conseguir entrar em contato com a doença, passar a ler mais sobre a sua doença, ele se informar, se orientar, tomar todos os cuidados possíveis para evitar as complicações do diabetes, ele pode sim e deve ter um bom futuro com o seu diabetes. Pensar que as lesões do diabetes, do paciente diabético, é uma previsão de 5 a 10 anos próximos. Então você pode cuidar do seu diabetes pensando nos próximos 5 a 10 anos de controle do diabetes. É assim que é uma boa conduta para o diabético, é chamada educacional. Conduta educacional é se orientar sobre os cuidados com o seu diabetes. Bem, além do diabetes, essa campanha mundial desse mês de novembro, e vai ser intensa também aqui em Marília, outra campanha, prevenção ao câncer de próstata, voltada para os homens, o chamado Novembro Azul. O alerta também, doutor Regolin. Sim, o interessante do Novembro Azul
que você faz. Você pode motivar os homens à busca por atualização dos seus exames. A grande dificuldade, e a Sociedade Brasileira de Urologia se deu conta disso, que a grande dificuldade é levar os homens para as consultas médicas. Aí o que eles fizeram? Eles viram, Zé Henrique, que se você convencer as mulheres, as companheiras, as parceiras, delas tomarem atitude de motivarem os seus companheiros a ir em busca dos exames. Então, eles têm feito já algumas experiências, eu tenho visto, que é você intervir pedir ajuda através das companheiras, para que as companheiras motivem ou levem, desculpa a expressão, mas ou arraste o seu parceiro para o médico. Foi visto, Zé Henrique, foi estudado, e a minha experiência, tenho visto isso, que nós homens, que a população masculina tem mesmo dificuldade da busca de ajuda médica. Já as mulheres não, elas têm um instinto de proteção muito grande, de autoproteção, elas trazem isso já tradicionalmente, culturalmente, a busca de proteção e cuidar da sua saúde. Os homens vão relaxando em relação a essas atitudes, não tem esse hábito cultural e talvez por conta do meu histórico, o machismo, o estresse masculino que é exposto o homem. Você abriu o programa hoje, no Momento Saúde, falando da depressão, é um exemplo. A depressão masculina e a depressão feminina. A mulher, ela busca ajuda na depressão, ela não tem vergonha de estar deprimida, ela se sente deprimida e ela busca ajuda. Já os homens, eles dizem, e às vezes eles manifestam esse sentimento, que como se fosse depressão é uma frescura, é uma fraqueza, e não é. Depressão não é uma fraqueza. Depressão é uma doença que pode ser explicada de várias formas. Uma das formas de explicar organicamente é uma deficiência grande de substâncias neuroendócrinas, de neurotransmissores que afetam o estado de humor das pessoas. Eu queria, não sei se está encerrando o meu bloco, vamos lá. De manifestar aqui hoje, estou aqui tecnicamente, para falar desses outros tópicos, mas manifestar aqui minha solidariedade a esse momento na FAMEMA, onde eu perdi um ex-aluno, um ex-residente, um ex-colega docente. Ele fez uma carreira brilhante na FAMEMA e está aí uma morte trágica, que grande impacto dentro da instituição. Manifestar aqui minha solidariedade aos meus pares, aos meus colegas, aos meus docentes, principalmente ao convívio que ele tinha, eu também tinha esse convívio com ele, e ao pessoal da psiquiatria, o pessoal da saúde mental, onde ele cuidava e cuidou de muita gente com problemas de depressão. E esse momento, Zé Henrique, eu manifesto aqui a minha solidariedade com a minha instituição de estar passando por essa situação, que quando afeta, quando chega muito próximo da gente, o próximo de familiares, o próximo do nosso convívio, a gente sente mesmo mais abalado, porque cuidar do outro é uma condição que tem um desgaste de todos os dias, mas você cria e trabalha mecanismos de proteção. E quando chega em você, chega muito próximo, a dificuldade é maior, porque você perde essa proteção, né, de poder cuidar de alguém. Então eu manifesto aqui meu sentimento, a minha solidariedade. Terça que vem, Dr. Rigolin com o Momento Saúde aqui no 4. Destaques do momento. Itaú Unibanco vai fechar 400 agências. O Bradesco anunciou o fechamento de 300. Agora, Itaú Unibanco, 400 agências. É a máquina substituindo o homem.
e afetando também o dia a dia das pessoas, inclusive com relação a tudo isso que o doutor Rigolin comentou, a depressão. Receita Federal notifica empresas por falta de recolhimento do imposto de renda. Produção de petróleo do Brasil cai 2,1%. Sífilis, a doença atinge maior índice desde 2010, admite o Ministério da Saúde. E ainda, pagamento do 13º deve injetar 215 bi na economia. FIES, financiamento estudantil, poderá ser renovado até este dia 30. OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, vai à Justiça contra curso de Direito online. Daqui a pouco, a campanha Papai Noel nos Correios. ETEC Devisate com inscrições abertas para seu vestibulinho. E a escola também promove a Semana Jurídica. A gente volta já já.